professor, boa noite a todos. Nosso grupo é composto por mim, Felipe Carvalho, pela Júlia Helena, pela Rafaela Fernandes e pela Tainada Anunciação. O nosso grupo vai falar sobre um tema que nem todas as pessoas conhecem e muitas pessoas fecham os olhos e não querem falar sobre, que são as más condições de saúde e higiene dentro dos presídios no Brasil. Para você ter ideia, no Brasil, somente a partir do século XIX que foram criadas celas individuais. E essas celas são o meio mais eficaz do Estado exercer a tutela sobre os seres humanos presos, sem com isso praticar um crime contra os direitos humanos, além de, claro, efetivar a preservação da integridade física e moral do preso. Também foram, a partir do século XIX, criadas oficinas de trabalho com arquitetura própria para a prisão. E essas estruturas físicas dos estabelecimentos penais devem, além de preservar a vida, a segurança e a integridade do preso, elas devem também propiciar uma possibilidade de desenvolvimento do preso, para que ele possa ter uma recuperação, uma ressocialização. E o isolamento do preso, então, não deve ser utilizado como uma forma de sanção, mas sim como uma condição normal de encarceramento do condenado. Desde então que foram criados esses estabelecimentos, o sistema prisional enfrenta muitos desafios. E um desses desafios para se aplicar às políticas públicas está voltado para a segurança para a saúde, mas principalmente a saúde, porque a saúde é um ponto muito delicado, porque muitas doenças vêm afetando os presos, infelizmente, como a sífilis, HIV e a tuberculose. Então, de acordo com o jornal O Globo, cerca de 61% das 1.119 mortes registradas nos presídios no primeiro semestre de 2017 foram mortes causadas por doenças. E o que facilita essas doenças? A superlotação, as péssimas condições de higiene, o excesso de umidade e a falta de ventilação. Por que isso facilita? Vamos para o exemplo da tuberculose. A tuberculose, ela é transmitida por vias aéreas. Ela é uma micobactéria que é essencialmente aeróbica. Então, ela precisa do ar para ser transmitida e para se reproduzir. Então, ela, num ambiente fechado, ela vai ser transmitida muito fácil num ambiente fechado e úmido. Então, no caso, por exemplo, até na questão nossa da pandemia, no momento atual que a gente vive, a gente evita aglomerações por causa que o vírus ele é transmitido muito fácil por vias aéreas. Então, voltando à tuberculose, tossir, espirrar em um ambiente fechado, como uma cela, vai facilitar muito para que a doença seja espalhada. E por ela ser uma doença infecto-contagiosa, ela rapidamente afeta todos os presos. E com as condições de higiene muito precárias, pode causar a morte, como a gente viu na questão do jornal o Globo. E embora o único meio de transmissão da doença seja por via aérea, a bactéria pode entrar na corrente sanguínea e afetar outros órgãos, igual próprio como o pulmão, os ossos, o intestino e o sistema imunológico, por exemplo. A tuberculose é contagiosa e a transmissão é direta, de pessoa a pessoa, portanto a aglomeração é o principal fator de transmissão. Pessoas com desnutrição, diabetes, tabagismo, uso de drogas e queda de imunidade são fatores de risco para que a micobactéria se multiplique, desenvolva infecção. Por isso que essas condições precárias de saúde e higiene fazem com que muitos presos sejam mortos pela doença. Assim como HIV e sífilis também, como eu citei. E segundo especialistas, a tuberculose ela é uma questão emergencial de saúde e de direitos humanos. E o maior problema é porque a integridade física e moral do preso é claramente responsabilidade do Estado. Por isso que ele exerce a tutela do indivíduo diretamente todo o período do cumprimento da pena. Então, se os presos estão se contagiando, estão morrendo, é culpa do Estado também.
que não consegue aplicar as políticas públicas necessárias para, pelo menos, se não erradicar, reduzir drasticamente essa grande quantidade de doenças que afetam os presos e que, essencialmente, também afetam os direitos humanos, não só a saúde do preso. A Júlia também agora vai comentar também sobre a sífilis e HIV, que infelizmente estão muito presentes, e infelizmente a gente não vê uma questão de melhora e erradicação, umas campanhas mais eficazes contra essas doenças. Tá certo? Muito obrigado. Olá, boa noite a todos, boa noite, professor. Bom, a minha parte do trabalho eu vou tratar do HIV e sífilis, e eu vou tratar dessas duas doenças em um assunto só. Pelas suas formas de contaminação e transmissão dentro dos presídios serem bastante comuns, semelhantes, né? Então, assim, o HIV, junto à tuberculose e a sífilis, são as doenças mais comuns, né? Que podem ser consideradas em um nível epidêmico mesmo dentro dos presídios aqui no Brasil. E a contaminação da sífilis e do HIV, ela acontece através de qualquer tipo de ato sexual que seja realizado sem um preservativo, né? Além disso, por utensílios, objetos como piercings ou seringas, que infelizmente também são bastante comuns dentro dos presídios, além de ferimentos, que também são bastante comuns dentro dos presídios. E tem também a questão da mãe para o feto, né? Que quando a mãe ela não recebe um tratamento do HIV, por exemplo, o feto ele tem um alto risco de contaminação pela placenta, né? E acontece que passa do bebê para o feto. O que também pode acontecer, porque mulheres grávidas também continuam presas, né? E muitas delas não recebem o atendimento médico e de medicamentos necessários. Bom, as principais causas que faz a proliferação ser bastante grande dentro dos presídios é a questão das questões insalubres mesmo, de falta de higiene, da superlotação, né, do constante contato físico de um preso com o outro, além da umidade ser muito grande e a falta de circulação de ar necessária, né? E em relação ao HIV e ao sífilis, principalmente também por conta dos abusos físicos, estupros que acontecem dentro dos presídios e que também são grandes causas dessa contaminação. E também dos usuários de drogas, né, que injetam, que fazem a utilização de seringas. E é importante destacar que essas doenças que se proliferam lá dentro, de certa forma, também podem atingir a população fora dos presídios. Por quê? Porque os presos recebem visitas conjugais. Então, ali mesmo, se eles contraírem a doença dentro dos presídios, eles podem passar para os seus parceiros e esses parceiros vão sair para fora e podem contaminar outras pessoas. Além do mais, né, os presos em algum momento serão libertados, né? Então, de qualquer forma, eles vão voltar para a sociedade e arriscar contaminar, né, todo o resto da sociedade. Vamos ver. Pessoas com HIV e HIV, como a imunidade dela automaticamente se torna muito baixa, elas são as mais suscetíveis a contrair outras doenças, inclusive a tuberculose. Então, os presos que contraem o HIV, automaticamente eles acabam contraindo outra doença também, como a tuberculose. E agora eu vou falar um pouco em relação ao atendimento médico dentro dos presídios. Em regra, pelo reconhecimento, né, da precariedade do sistema prisional, é regra que todos os presos recebam diariamente o atendimento médico. O atendimento médico
Porém, né, as autoridades prisionais, elas negligenciam bastante isso e acaba que essa assistência médica nem existe dentro dos presídios aqui no Brasil. Existe uma organização não governamental dos direitos humanos e o nome é em inglês e eu não sei pronunciar, gente, mas eu vou deixar aqui. Eu vou falar para o professor passar para vocês o nome dessa organização que eu vou passar para ele. Essa organização, eles fazem pesquisa de campo aqui no Brasil, né? Saem encontrando dados em relação a vários assuntos relevantes. E quando eles vieram visitar os presídios aqui do Brasil, eles chegaram à conclusão de que não teria como eles avaliarem assistência médica aqui no Brasil, nos presídios, porque eles simplesmente não encontravam médicos, né? Em todas as visitas que eles faziam, ou não tinham médicos, e quando eles voltavam ao mesmo lugar, também ainda eles não encontravam esses médicos, né? E encontravam enfermeiros que, com o auxílio de enfermeiros que estavam presos, também atendiam outros presos. Por aí a gente vai vendo que é uma situação bastante caótica mesmo. E assim, quando eles iriam falar, né, com as autoridades dos presídios, eles viam que existiam médicos registrados, porém a carga horária que eles cumpriam era mínima, era uma vez por semana, 5 horas por dia. Então, para atender, né, um número relativo de presos, porque varia muito, né, de prisão para prisão. Prisões que comportam 300, 500, até 1.000 presos, e a carga horária era mínima, o que acaba sendo impossível, né, o atendimento necessário, né, que realmente precisava ser feito, e que é lei, né, que já é previsto em lei e que é necessário, né. Enfim, e eles deixaram algumas observações que eu vou fazer questão de ler porque eu acho bastante relevante e eu não vou conseguir decorar da maneira certa para passar. Então, como eu acho importante, todo mundo tá por dentro, né, de todas essas questões. Então, eu vou ler para todo mundo. Primeiro, o espaço físico inadequado, incompatível com a prática de atividade dos médicos sociais. Distribuição inadequada de enfermeiros e seus assistentes, que não possuem o treinamento básico para exercer algumas de suas atribuições, especificamente o tratamento de doentes mentais. Inexistência de fundos mensais, o que causa falta de medicamentos básicos e resulta no comprometimento da saúde do paciente. Falta de equipamento técnico para facilitar o atendimento básico de emergência. Então, essas foram as observações que essa organização deixou a respeito dos presídios aqui do Brasil. E eu também vou ler alguns relatos dos próprios presos, né, que eu acredito que não existe ninguém melhor do que eles mesmos para estar passando a realidade que eles enfrentam lá dentro. E alguns dos relatos mais comuns são esses. Eu tenho um dente que dói, mas não tem tratamento aqui. Tudo que eles fazem é arrancar o dente. Tem médico aqui, mas não tem nenhum remédio. Eu tenho úlcera, então o que eles fazem é me dar meio litro de leite a cada 2 dias. Minha família me traz remédio, senão eu não tomaria remédio algum. E além disso, é importante destacar que mesmo os presos que possuem algum tipo de atendimento externo ao presídio, algum hospital disponível, geralmente eles não acontecem, né? E agora eu vou falar de um outro caso, que é em relação a isso também, que um preso, ele quebrou o fêmur e ele demorou 2 anos para ser operado. Porque em todas as consultas que tinham marcadas para ele operar o fêmur que ele havia quebrado, ele alegou que eles diziam, né, que não existia uma escolta policial para levar ele ou não existia um transporte. Então acabou que ele acabou ficando 2 anos com o fêmur quebrado
esperando para ser operado por conta disso, né? Que particularmente eu achei um absurdo e fiquei muito surpresa quando eu vi isso, né? Porque são 2 anos com o fêmur quebrado. Por conta dessas duas questões, né? Que, se a gente for pensar bem, né? Poderiam ser resolvidas bem mais facilmente do que isso. E agora para fechar essa parte, eu vou pegar um outro relato, que é em relação à minha parte, que é o HIV, que é o relato de um preso que em estado avançado do HIV e que não recebia, os medicamentos necessários para o seu tratamento. E ele dizia assim: quando nós pedimos para a polícia levar a gente ao posto de saúde, eles respondem que o ladrão merece morrer. E eu achei bastante relevante esse relato dele, porque nós conseguimos ver, né, várias questões, até por essa questão policial, né, do abuso de poder, da falta de dignidade, né, mesmo que eles são tratados ali dentro, é algo decadente, né? Não tem uma palavra assim para resumir tudo, né? Tudo isso. E eu só falei nós só falamos, né, em relação a essa parte da saúde, né? Mas os outros grupos também já vão falar, né? Já falaram sobre outros assuntos que também são muito relevantes. Enfim, nós vemos que é um sistema muito caótico, né? E que, infelizmente, a ideia do trabalho era apresentar uma proposta, mas em lei, né, as propostas já existem, né? A questão, o que é falho mesmo, é a eficácia dessas propostas, né? As pessoas em si, que não levam a sério, né, todas as leis, todas as regras que nós deveríamos seguir, e que assim, se elas realmente fossem seguidas, poderia sim mudar muita coisa, né? Transformaria a nossa realidade, mas infelizmente não é isso que acontece. E eu até estava pensando assim, né, que algo que deveria acontecer para que tudo isso mudasse seria uma revolução. Eu particularmente acredito que só com uma revolução tudo isso vai mudar, mas acaba sendo um futuro um pouco utópico, né? Ou que, se acontecesse, vai ser daqui mais de 100 anos, séculos à frente, e a gente nem vai estar aqui para ver, né, isso acontecer. Mas, enfim, trazendo para uma maneira mais prática em relação a isso da saúde, né, trazendo um pouco de volta para a realidade, se a lei, né, fosse eficaz, se as regras fossem cumpridas, já não seria necessário nenhuma proposta, né, como eu disse. Mas eu acredito que para esse problema que eu tratei aqui, seriam necessários médicos, né, médicos que realmente trabalhassem, né, fundos mensais que pudessem cobrir pelo menos esses medicamentos que tratam das doenças mais comuns que existem dentro dos presídios. Isso de início, né, para conseguir apaziguar pelo menos parte dos problemas, né? Seria pelo menos um começo para a mudança dessa realidade, né? Que seriam médicos que estivessem ali diariamente, né, para atendê-los, médicos que cuidam das causas mentais, odontológicas, em relação a traumas que são sofridos, porque constantemente ferimentos com facas e tiros e brigas, né, acontecem dentro dos presídios e precisam ter ali, né, um médico disponível para cuidar desses traumas, e o atendimento de rotina, né? Acredito que é o mínimo, seria a base assim para que algumas coisas começassem a mudar realmente e as coisas melhorassem. E nós escolhemos essa questão da saúde porque nós fizemos uma lista, né, de problemas, porque infelizmente são muitos, mas a gente resolveu ficar com essa parte da saúde por isso. Porque dentro ou fora, né, dos presídios, acredito que qualquer um que ele precisa, pelo menos, é ter saúde, é ter uma base para conseguir enfrentar qualquer outro tipo de desafio.
e muitos desafios, né? Porque eles enfrentam muitos desafios lá dentro. Então, acaba que ele precisa ter essa base, pelo menos a saúde, né? De início, que seria o básico mesmo, para conseguir enfrentar todo o resto. E como eu disse, não só, né, eles lá dentro, mas nós aqui fora. Acredito que é uma questão humana mesmo, que é um direito que deve ser, né, garantido, que é em relação à saúde, porque é isso que nos mantém vivos, né, em pé, prontos. Que fora. Acredito que é uma questão humana mesmo, que é um direito que deve ser, né, garantido, que é em relação à saúde, porque é isso que nos mantém vivos, né, em pé, prontos, que nem eu falei, para enfrentar qualquer tipo de desafio. Mas enfim, nosso trabalho foi esse. Eu gostaria de agradecer e é isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Espero que tenha dado para absorver alguma coisa. Obrigada, gente. Boa noite.